Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo, para mais um momento de leitura. Hoje nós iremos ler o capítulo número 9 de Carta Aberta aos Católicos Perplexos, escrito por Dom Marcel Lefebvre. Iniciemos esse momento rezando a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente, a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu de boa vontade piedosamente vos prometo o que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, iniciando aqui a leitura do item 9. As devastações da catequese são visíveis nas gerações que já tiveram que as sofrer. Eu tinha incluído na Ratio Studiorum de meus seminários, como a Sagrada Congregação dos Seminários e as Universidades obrigou desde 1970 um ano de espiritualidade colocado no início dos estudos, que duram 6 anos. Espiritualidade, isto é, ascetismo, mística, formação na meditação e na oração, aprofundamento das noções de virtude, de graça sobrenatural, de presença do Espírito Santo. Foi-nos preciso muito pouco tempo para desiludir-nos. Nós nos demos conta de que esses jovens, tendo vindo com o vivo desejo de se tornarem verdadeiros sacerdotes, possuindo uma vida interior mais profunda que muitos de seus contemporâneos, e o hábito da oração, não conhecia mesmo as noções fundamentais de nossa fé. Não se lhe haviam ensinado. Durante o ano de espiritualidade, foi preciso ministrar-lhe o catecismo. Eu contei muitas vezes o nascimento do seminário de Econe, nesta casa situada no Valais, entre Sion e Martigny. Estava previsto que os futuros sacerdotes não fariam ali senão este primeiro ano de espiritualidade. Em seguida, eles seguiriam os cursos da Universidade de Friburgo. Se a criação do seminário completo foi muito rapidamente visada, é porque a Universidade de Friburgo não assegurava mais um ensino verdadeiramente católico. A Igreja sempre considerou as cátedras universitárias de teologia, de direito canônico, de liturgia e de direito eclesiástico como órgãos do seu magistério ou pelo menos de sua pregação. Ora, é coisa certa que, atualmente, em todas ou quase todas as universidades católicas, não é mais a fé ortodoxa que se ensina. Não vejo uma só para fazê-lo nem na Europa Livre, nem nos Estados Unidos, nem na América do Sul. Há nelas professores que, sob o pretexto de pesquisas teológicas, se permitem emitir opiniões que vão contra a nossa fé e não somente em aspectos secundários. Falei mais cima deste decano da Faculdade de Teologia de Estrasburgo, para quem a presença de Nosso Senhor na missa se pode comparar à de Wagner no Festival de Bayreuth.
Para ele, não se trata mais da questão do novo ordo. O mundo evolui com tal rapidez que essas coisas se encontram logo no tempo passado. Ele julga, portanto, que é preciso prever uma Eucaristia que provirá do próprio grupo. Em que consistirá ela? Ela mesmo não o sabe, mas profetiza no seu livro Pensamentos Contemporâneos e Expressão da Fé Eucarística. Os membros do grupo, encontrando-se, criarão o sentimento desta comunhão com Cristo, que entrará presente no meio deles, mas, sobretudo, não sobre as espécies do pão e do vinho. Ele sorri dessa Eucaristia, que se chama sinal eficaz. Definição comum a todos os sacramentos. Isto é ridículo, diz ele. Não podem dizer mais essas coisas presentemente. Em nossa época, isto não tem mais sentido. Os jovens alunos que ouvem essas coisas da boca do seu professor e, além do mais, decano da faculdade, os jovens seminaristas que assistem a esses cursos são pouco a pouco impregnados pelo erro. Eles recebem uma formação que não é mais católica. Acontece o mesmo com aqueles que ouviam há pouco um professor dominicano de Friburgo assegurar que as relações pré-matrimoniais são uma coisa normal e desejável. Meus próprios seminaristas conheceram outro dominicano que lhes ensinava a compor novos cânones. Isso não é muito difícil. Eis aqui alguns princípios que podereis utilizar facilmente quando fordes sacerdotes. Poder-se-iam multiplicar os exemplos. Smulders, na Escola Superior de Teologia de Amsterdã, suspeita que São Paulo e São João tenham imposto abusivamente o conceito de Jesus, Filho de Deus, e rejeita o dogma da encarnação. Schillebeck, na Universidade de Nijmegen, emite as ideias mais extravagantes, inventa a transsignificação, submete o dogma às variações impostas pelas circunstâncias de cada época, assinala um fim social e terrestre à doutrina da salvação. Kung, em Tübingen, antes de lhe interditarem de ensinar numa cátedra de teologia católica, punha em questão o mistério da Santíssima Trindade, a Virgem Maria, os sacramentos, e tratava Jesus de narrador público desprovido de toda a cultura teológica. Snakenburg, na Universidade de Würzburg, acusa São Mateus de ter forjado o episódio da confissão de Cesareia para autenticar o primado de Pedro. Rahner, que acaba de morrer, minimizava a tradição nos seus cursos na Universidade de Munique, negava praticamente a encarnação, falando sem cessar, a propósito de Nosso Senhor, de um homem concebido naturalmente, negava o pecado original e a Imaculada Conceição, preconizava o pluralismo teológico. Todos eles foram colocados nas nuvens por elementos avançados do neomodernismo. Eles têm o apoio da imprensa, de tal maneira que suas teorias tomam importância aos olhos do público e seus nomes são conhecidos. Eles parecem, desde então, representar toda a teologia e autorizam a crer na ideia de que a doutrina da Igreja mudou. Eles podem prosseguir seu ensino pernicioso durante longos anos, interrompidos às vezes por leves sanções. Os papas relembram do modo regular os limites da missão do teólogo. Não é mais possível, dizia ainda recentemente João Paulo II, desviar-se, separar-se dos pontos fundamentais de referência, que são os dogmas definidos, sob a pena de perder a identidade católica. Schillebeck, Kung e o padre Poirier foram repreendidos, mas não condenados.
este último por um livro em que negava a ressurreição corporal de Cristo. Pode-se imaginar que nas universidades romanas, inclusive na gregoriana, se permitem, sob o pretexto de pesquisa teológica, as teorias mais inverossímeis sobre as relações entre a igreja e o Estado, sobre o divórcio e sobre outras questões fundamentais? É certo que o fato de se ter transformado o Santo Ofício, que sempre foi considerado pela Igreja como o tribunal da fé, favorece estes abusos. Até então, qualquer um fiel, padre e com mais forte razão bispo, podiam submeter o Santo Ofício um escrito, uma revista, um artigo e perguntar o que a Igreja pensava a respeito. Se este escrito era conforme ou não à doutrina católica. Um mês, 6 semanas mais tarde, o Santo Ofício respondia: isto é justo, isto é falso, isso se deve distinguir. Há uma parte verdadeira e uma parte falsa. Todo documento era dessa maneira examinado e julgado definitivamente. Chocava-os o fato de se possam levar assim os escritos de uma terceira pessoa ao conhecimento de um tribunal? Que acontece então nas sociedades civis? Não existe um conselho constitucional para decidir o que é conforme ou não à Constituição? Não existem tribunais. Aqui se recorre a respeito de diferentes prejuízos sofridos pelos particulares e pelas coletividades? Pode-se mesmo pedir ao juiz intervir no caso de moralidade pública contra a afixação de um cartaz licencioso ou contra um jornal vendido às claras e cuja primeira página constitui um ultraje aos bons costumes, embora o limite do que é permitido tenha recuado consideravelmente nesses últimos tempos em numerosos países. Mas na igreja não se aceitava mais a intervenção de um tribunal. Não se devia mais julgar nem condenar. Os modernistas extraíram dos evangelhos, como os protestantes, a frase que lhes interessava: não julgueis, mas não tiveram em conta o fato de que Nosso Senhor logo após disse: acautelai-vos dos falsos profetas, e pelos seus frutos que os julgareis. O católico não deve julgar inconsideravelmente as faltas de seus irmãos, seus atos pessoais, mas Cristo lhes deu a ordem de preservar a sua fé, e como ele o fará, sem lançar um olhar crítico a tudo que se faz, ler e ouvir? É ao magistério que ele se dirigirá quando uma opinião lhe parecer duvidosa. Eis para que serviu o Santo Ofício. Mas este, desde a reforma que o afetou, se define a si próprio como ofício de pesquisas teológicas. A diferença é sensível. Lembro-me de ter perguntado ao cardeal Bruni, antigo superior-geral dos dominicanos, que esteve muito tempo no Santo Ofício: Eminência, tendes a impressão de que essa mudança é radical ou simplesmente superficial e acidental? Oh, disse-me ele, mas não. A mudança é essencial. É por isso que não nos devemos admirar de que não mais se condene, ou tampouco, se o Tribunal para a Fé da Igreja não exerce mais a sua função frente aos teólogos e a todos aqueles que escrevem sobre os assuntos religiosos. Segue-se que os erros se disseminam por toda parte. Eles deixaram as cátedras universitárias para invadir os catecismos e os presbitérios das mais remotas paróquias. O veneno da heresia acabou por apoderar-se de toda a igreja. O magistério eclesiástico está, portanto, submetido a uma crise muito grave. Os arrazoados mais absurdos são utilizados para fazerem o jogo desses teólogos
que de teólogos só possui o nome. Viu-se um padre do Coque, professor em Lyon, percorrer a França fazer conferências sobre a oportunidade de conferir o sacerdócio a certos fiéis, inclusive as mulheres. Bom número de católicos reagiram aqui e ali. Um bispo do sul tomou firmemente posição contra esse pregador duvidoso, o que acontece algumas vezes. Mas, em Laval, os leigos ouviram escandalizados a resposta do episcopado. Nosso dever mais absoluto nessa circunstância é preservar a liberdade de palavra na igreja. É estarrecedor. Onde se pode adquirir essa noção de liberdade de palavra? Ela é totalmente estranha ao direito da igreja. E, além do mais, far-se-ia disto um dever absoluto do bispo. E isto redunda numa inversão total do senso da responsabilidade episcopal, que consiste em defender a fé e em preservar na heresia o povo que lhe foi confiado. Eu preciso citar exemplos escolhidos, aliás, no domínio público. Que o leitor queira acreditar, entretanto, que não escrevo para criticar pessoas. É a atitude que se fixou sempre o Santo Ofício. Ele não considerava as pessoas, mas somente as obras. Tal teólogo se queixava de que se condenava um de seus livros sem ouvi-lo. Mas o Santo Ofício condenava precisamente trechos de obras e não os autores. Dizia: este livro contém frases que não são conformes à doutrina tradicional da igreja. Um ponto, estudo. Por que remontar aquele que as havia escrito? Suas intenções, sua culpabilidade são da competência de um outro tribunal ou da penitência. No próximo encontro, nós leremos o capítulo número 10. E aqui, meus caros, eu quero esclarecer, né? Ficamos aqui aproximadamente em torno de 15 dias para iniciar um novo processo de leitura, mas, meus santos, eu estava em retiro, estamos chegando no final do ano, e eu gostaria de convidar vocês a também começarem a fazer uma meditação neste Natal, principalmente em função da crise da igreja. Esses livros que eu estou lendo aqui são justamente para que todos nós conheçamos a verdade. E como diz o padre Sertilanges no livro que eu li aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolos, a vida intelectual, né? Ele fala que a nossa busca da verdade, ela tem que ser constante. E nós sabemos que realmente, né, existe uma crise dentro da igreja, uma crise causada pela maçonaria, uma crise causada por infiltrados. E nós precisamos realmente agora discernir, né, ter sabedoria, espírito de oração, para que a gente consiga realmente trilhar o caminho ao qual Jesus Cristo nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Fique com Deus, que Nossa Senhora nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro.